Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Estamos novamente juntos, agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia de vida, nos conceder estes momentos para juntos estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e também que compartilhem esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e ainda agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Cleonice Silva Malta, que está parabenizando Deusdete, a irmã lá da Igreja da Serraria em Maceió, que está aniversariando hoje. Um alô especial para o Eli Alves e Irani, Edmar Braga, também Flávia Gomes, Osmar Marinho, Ilza Cobor, Marli Abreu Lima, Ivani Elias parabenizando o filho William, que aniversariou ontem e pede que oremos para que ele volte para a igreja. E também um alô especial para Ednair Braga. Agradecemos a todos e iremos orar. Querido Deus e Pai, mais uma vez te damos graças pela vida, por tudo que tens feito por nós. Pedimos que estejas conosco neste momento. Vamos estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo fale conosco, que possamos entender e colocar em prática o que nós estamos aprendendo. Abençoe todos os que nos escrevem, todos os que estudam conosco, dê vitórias nas lutas, nos problemas que enfrentam. Abençoe a irmã Deusdete, que está aniversariando também. Abençoe William, que completou mais um ano de vida e que, segundo a Tua vontade, ele possa tomar o desejo e a decisão de voltar a Ti. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. No estudo que nós fizemos ontem, nós vimos que Deus pediu a Moisés que orientasse o povo a se preparar para que pudessem receber as leis que Deus estaria então entregando ao povo através de Moisés. Houve esse preparo e aí chegou o dia para que a lei fosse entregue de forma escrita. E nós encontramos este relato em Êxodo capítulo 20, e a partir do verso 1, eu irei ler para vocês na Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Você pode ler em sua Bíblia, a Bíblia que você tiver aí, não importa qual seja a versão. Você vai ver que os 10 mandamentos eles são iguais em toda a Bíblia. Começa assim, Êxodo 20, verso 1. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui nós vemos Deus não falando diretamente os mandamentos, mas Deus mostrando aqui a ação que ele teve para com o seu povo, revelando graça. Por quê? Porque Deus, ele faz as coisas para nós seres humanos sem que nós mereçamos. Isso é graça. Por exemplo, a nossa salvação, ela é através de Jesus, não é méritos nossos. Por isso, a salvação, ela é graça. E assim o povo de Israel foi liberto lá do Egito. Então Deus mostrou a sua graça quando ele deu liberdade, quando ele salvou o povo de Israel lá da escravidão do Egito. E só então Deus revela a sua vontade. E os mandamentos de Deus deveriam ser observados por amor, também por gratidão, pelo que Deus havia feito pela nação. A palavra-chave aqui nos 10 mandamentos é amor. E o mandamento supremo, sabemos que é o amor, que é expresso de 2 modos: amor a Deus e amor ao próximo. É o que Jesus disse lá quando ele esteve aqui no seu ministério terrestre, que o mandamento se resumia em 2, amar a Deus e amar ao próximo. É o que nós vamos ver exatamente nesses 10 preceitos que Deus passou para o povo de Israel. Aqui então, no verso 3, Êxodo 20, verso 3, diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. Aqui nós vemos que é necessário nós honrarmos, nós reverenciarmos a Deus, dando a Ele o primeiro e mais elevado lugar em todas as situações de nossa vida
E este é o primeiro mandamento: não ter outros deuses diante de nosso Deus. No segundo mandamento, que está no verso 4 de Êxodo 20, diz assim: não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é, portanto, o segundo mandamento. É nós honrarmos, nós preservarmos a posição exclusiva de Deus, não substituí-lo por algum ídolo de qualquer forma, seja um ídolo físico, seja um ídolo simbólico ou espiritual. As nossas afeições mais puras pertencem ao Senhor. E este é, portanto, o segundo mandamento. O terceiro mandamento, nós lemos aqui, então, em Êxodo 20, no verso 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aqui nós vemos que deveremos reverenciar o nome de Deus. Nós deveremos reverenciar o seu caráter, a sua reputação, e quando nós vamos pronunciar o nome de Deus, nós temos que fazê-lo com reverência e não tomá-lo em vão, como muitas pessoas usam o nome de Deus em vão. Então, o nome de Deus, ele precisa ser honrado e ser reverenciado. E então, nós vamos aqui ver o quarto mandamento. O quarto mandamento, ele é Êxodo 20, versos de 8 a 11, diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele trabalho nenhum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Este é o quarto mandamento da lei de Deus. E se você está lendo aí na sua Bíblia, como eu já disse, não importa qual seja a versão que você tenha, qual seja a Bíblia, de qualquer denominação, os 10 mandamentos eles são iguais e eles são eternos. É a eterna lei de Deus. E Deus aqui, ele então nos chama para que nós honremos esse dia de descanso e de adoração, que é o sábado. Este sábado, ele já foi instituído por Deus desde a criação do mundo, quando Deus criou o mundo em 6 dias, e no sétimo dia ele descansou, abençoou e santificou. Então, Deus, desde a criação do mundo, ele já pensou no ser humano, no decorrer dos séculos, dos milênios, no que era necessário nós termos um dia para o nosso descanso. E esse dia está estabelecido na Bíblia, que é o sétimo dia da semana. Não é um dia qualquer entre os 7. É um dia que Deus deu um destaque especial. Descansou, santificou e abençoou. E muitas pessoas dizem, não, mas não importa o dia que eu tiro para o meu descanso e para buscar a Deus. Bom, isso às vezes pode pensar assim, mas Deus, se ele escreveu, se ele disse que é o sétimo dia, nós não devemos questionar, nós não devemos fazer o que nós achamos, mas o que Deus pede que nós deveremos fazer. Então vem o quinto mandamento, que diz assim: honre teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, verso 12. Então, honrar pai e mãe, isso significa que nós deveremos sempre, em qualquer época, em qualquer circunstância, não importa a idade dos nossos pais, nós deveremos honrá-los, nós deveremos reverenciar os nossos pais, respeitar os nossos pais, e se nós assim fizermos, nossos dias, os dias dos nossos pais serão prolongados na terra. Os nossos pais terão uma vida mais longa. Muitos pais
descansam cedo, morrem cedo por causa da rebeldia dos filhos, da falta de respeito dos filhos para com os pais. E isso faz com que os pais vão sentindo na alma, no íntimo, a dor de não ser respeitado e faz com que eles morram antes do tempo. Então, para que a vida dos nossos pais seja prolongada, nós deveremos honrá-los e respeitá-los. Em Êxodo capítulo 20 e no verso 13 diz assim: não matarás. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós deveremos respeitar a vida. É o 6º mandamento. Não matar. Mas às vezes as pessoas dizem assim: não, mas eu nunca matei ninguém. Mas quem sabe com as suas palavras você feriu a pessoa e aquilo é como que você tivesse matado aquela pessoa. Quem sabe no seu pensamento você já sentiu o desejo de matar alguém por ódio que você tinha dessa pessoa e para Deus você matou aquela pessoa. Você não tirou a vida, mas para Deus é como se você tivesse tirado. Então nós deveremos respeitar a vida e não é somente consumando o fato de matar que nós matamos, mas se nós odiamos e pensamos em tirar a vida da pessoa, no pensamento nós já a matamos e Deus considera isso como uma quebra deste mandamento. Vem então o 7º mandamento, Êxodo 20, no verso 14, que diz: não adulterarás. Aqui fala do respeito que nós deveremos ter ao nosso cônjuge, respeitar o casamento e não trair o nosso cônjuge. Mas muitas pessoas, hoje, como nós estamos vivendo, numa era em que as pessoas não respeitam mais nada, nós vemos que está se tornando comum o cônjuge trair o outro e vice-versa, e a vida continua como se nada tivesse acontecendo. Então nós vamos para o 8º mandamento, que diz assim, Êxodo 20 e no verso 15, não furtarás. Nós deveremos respeitar a propriedade ou as propriedades das outras pessoas, não furtar. Aquilo que não é nosso, nós não deveremos tomar para nós. Isso é furto e a Bíblia condena o furto. Também nós temos aqui o nosso 9º mandamento, que diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Deveremos então respeitar a reputação dos outros, não levantar falso testemunho, não fofocar e não mentir contra as pessoas. Isso é um falso testemunho. Então nós devemos respeitar a reputação das pessoas. E o 10º mandamento, nós temos aqui em Êxodo 20, no capítulo 17, que diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Aqui nós vemos que deveremos respeitar a nós mesmos para que nenhum desejo egoísta manche o nosso caráter. E se nós amamos a Deus, nós vamos colocar em prática esses 10 mandamentos. É claro que guardar por nós mesmos, obedecer por nós mesmos é impossível. Por quê? Porque nós temos uma tendência má, uma tendência pecaminosa. Nós gostamos de fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, contrário à orientação que Deus nos dá. E então, a Bíblia é clara em dizer, as palavras de Jesus: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então, se nós aceitamos a Jesus em nossa vida, se nós o amamos, nós procuraremos colocar em prática em nossa vida esses 10 preceitos, esses 10 princípios da palavra de Deus, para que nós possamos viver bem conosco mesmo, com o nosso próximo e com Deus. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia, ela nos diz que a nossa pátria está nos céus, donde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.